diminuição de oferta de escravos no século XIX vai encarecer a produção. E o próprio movimento de imigração de estrangeiros que vai acontecer a partir de 1870, mais ou menos, é uma resposta a essa crise econômica. Essa estrutura que o Brasil monta, o Estado de São Paulo e outros montam, passa por uma propaganda de dizer que o Brasil é a terra de oportunidades, que o Brasil é a terra onde tem muita necessidade de gente. Não é só um projeto econômico, é um projeto de formação da nação brasileira. Na primeira década do século XX, São Paulo se falava mais italiano do que português. A palestra nasce no momento que o futebol está crescendo em São Paulo e diversas nacionalidades começam a se organizar para jogar bola. E os italianos da fábrica Matarazzo, que reunia italianos de toda a bota, calabreses, vênetos, lombardos, enfim, estava todo mundo aqui em São Paulo, né, veio todo mundo para cá. E eles, como é que a gente faz para se juntar? Então, esse amálgama de italianos, claro que queria ter um time que expressasse os italianos. E aí o Luigi Cervo, que era funcionário do Matarazzo, juntamente com o Vincenzo Ragonetti, que era jornalista, eles escreveram a carta para o Fanfula, convocando os italianos a fundar um clube de futebol para disputar o Campeonato Paulista, para ser o clube que representava a colônia no futebol principal da cidade de São Paulo. E o curioso é que assim, a primeira reunião que foi convocada para tentar chegar a um consenso de um clube e unir todos esses tão diferentes italianos, acabou em briga, né? Ninguém conseguiu se entender. Eles ficaram em controvérsia porque quando surgiu a carta no Fanfula, convocando os italianos e os interessados a fundarem um clube, algumas pessoas que achavam que seria mais um clube com atividades sociais, como outros clubes tinham, inclusive o Bela Estrela. E nessa primeira reunião foi falado que o intuito desse novo clube era um clube puramente de futebol. Quando era para adicionar o clube, muitos foram contra. Não, mas pô, negócio de futebol, não sei o que, não sei o que. O que é fundamental é a posição do Cervo e do Ragonetti, que se o futebol não fosse o moto contínuo, a coisa principal do palestra, eles não levavam o projeto adiante. O papai foi bem duro nessa, porque não, tem que se fazer um time de futebol, porque vem muito time de fora, nós não temos um time italiano, né? E aí foi marcada uma outra reunião para 8 dias depois, e aí sim foi feita a lavrada ata oficial, e aí oficialmente nasceu o Palestra Itália. A criação do Palestra Itália e tudo mais vai colaborar para disseminar na colônia e no grupo a ideia de Itália. Palestra Itália decide que não vai jogar na várzea. Jogar com o Corinthians, que já existia, não interessava. Jogar com outro time que existia na época, não interessava. O paulistano era a chave. E aí, no finalzinho de 1915, os proprietários do campo do Velódromo decidem desativar a área. Aí o que faz o Luigi Cervo, grande fundador do Palestra, conversa com o pessoal das indústrias Matarazzo e eles conseguem levar as arquibancadas do Velódromo para um outro campo lá da floresta. E com isso, o Palestra faz o meio campo e é aceito pela elite paulistana para estrear no campeonato de 1916. O futebol era dominado pela elite. O principal time da cidade de São Paulo era o paulistano. Mas eu acho que é importante o papel do Palestra na popularização e criar um fenômeno de massas. O primeiro time a ser no campeonato oficial da cidade, e tinha uma multidão acompanhando, que causava espanto, que causava certo incômodo
nos jornalistas que escreviam e tudo mais, foi o Palestra Itália. A imprensa esportiva da época acabou refletindo o preconceito que tinha contra os próprios imigrantes, né? Então, quando a imprensa tratava do paulistano, por exemplo, que era um clube de elite, havia toda uma deferência, né? Os jogadores eram tratados pelo nome inteiro. Na questão do Palestra, né, nos italianinhos, os carcamanos, colocavam um apelido e olhe lá. A imagem do italiano ainda é a imagem do quê? Do lavrador, do analfabeto, do carcamano. Em 1920, calha que Palestra e Paulistano, né, esses dois opostos, vão decidir o título do Paulista. Depois de uma hegemonia de anos do paulistano, o Palestra é campeão em 1920. É 16, 17, 18 e 19, que é o tetracampeonato. E o Palmeiras impede o penta. Você imagina um clube de imigrantes italianos que tinha sido fundado há 6 anos. A comemoração extrapolou pela cidade. Faltou vinho no centro da cidade de São Paulo, tamanha foi a festa. A louca alegria, em italiano, a pazza gioia. E o Palestra, de uma certa maneira, vai trazer positividade. Ao começar a virar um grande clube ganhado, paulistano. Avanti Palestra, scoppio che la vittoria è nostra. Em 1933, o Palestra Itália inaugura o seu estádio para valer, ganha o estadual, ganha o primeiro Rio-São Paulo e vai ganhar o jogo contra o maior rival. Principalmente pelo fim do paulistano e tudo mais, o grande rival do Palestra Itália passa a ser o Corinthians. Aí jogou Palmeiras e Corinthians aí. 8-0. Eu ia vender água lá, sabe mesmo? Pegava as garrafas, fazia calor. O campo do Palmeiras era um barranco para gerar. Era um morro, um barranco. Aí você pegava a garrafinha cantada, já tinha a companhia tática. Pegava a garrafinha e sempre vender lá, né? Eu queria ver o Palestra. 4 Romeu, 3 Imparato e 1 Gabardo. Logo no primeiro tempo, o Romeu fez 3 gols, o Gabardo fez o 4º, o Romeu fez o 5º. O Romeu vou falar pra você, era o Pelé de agora. Fazia gol como ele queria. Eles falam do fenômeno, precisa aprender com o Romeu. O que é isso? Eles não viram, né? O Imparato fez o 6º, o 7º e o 8º. Total 8-0 para quem perdeu a conta. Eu vou falar, esse jogo eu pulei lá. Foi no 8º gol eu pulei. Levei uma bofetada do Bandeirinha. Mas também jogaram tanta laranja em cima dele, ele saiu correndo de lá. É bom lembrar que no primeiro turno foi 5-1 para o Palestra e o 8-0 no segundo turno. E no jogo preliminar dos 8-0, nós ganhamos de 4-0. E foi uma crise total depois do Corinthians. Botaram o presidente pra fora, o presidente teve que fugir. A torcida do Corinthians ameaçou queimar o próprio estádio, queimar lá a fazendinha, onde é o Parque São Jorge. Os espanhóis lá ficaram loucos, né? Eles jogaram todos os móveis da rua. Mas as agressões continuam. Alcançam as próprias águas brasileiras. Navios nacionais, navegando pacificamente ao longo das costas do país, são torpedeados. O povo quer a desafronta. Quer vingar os seus mortos. Ergue-se para a defesa da honra e da integridade da pátria. O grande ato público, ao mesmo tempo, traduz a decisão e entusiasmo com que São Paulo, que tanto já contribui em trabalho e produção, oferece também o seu contingente de combatentes às forças patrícias que atuarão nas batalhas decisivas contra os totalitários. Em 42, com o mundo vivendo a Segunda Guerra Mundial, foi baixada uma lei no Brasil que as entidades que fossem muito ligadas a estrangeiros aqui no Brasil não poderiam usar seus nomes, elas tinham que ser nacionalizadas. E havia uma pressão contra as instituições e empresas que fossem ligadas de alguma forma ao eixo, aos inimigos do Brasil na guerra, Alemanha, Itália ou Japão. Então, com essa lei do Getúlio, que as entidades teriam que nacionalizar os seus nomes, ele criou uma regra que as entidades que não se nacionalizassem
perderiam o seu patrimônio. Meu irmão teve que mudar de nome, porque meu irmão chamava Eduardo Domênico Cervo. Foi obrigado a tirar o Domênico e pôr Domingos. Começam a ocorrer desapropriações, começam a confiscar dinheiro no banco. Numa época de exceção, os oportunistas acabam aparecendo, né? Então muita gente estava de olho no patrimônio das empresas e dos clubes. Não tinha a quem recorrer juridicamente se você sentisse o seu patrimônio ameaçado. E alguns espertinhos aí tentaram aproveitar dessa história para pegar o Parque Antártica. E os integrantes do Palestra Itália se prepararam de toda forma para não entregar o patrimônio ao inimigo. Porque, afinal, eles diziam, o Palestra Itália foi comprado com o nosso dinheiro, ninguém vai tomar esse estádio. Então, eles colocaram, né, diz a lenda, barricas de gasolina. Caso viesse o inimigo para tomar a bala, eles incendiariam o Palestra. Porque, assim, se não é nosso, não vai ser de ninguém também. E o Palestra Itália teve que trocar de nome também por causa disso. Em março de 42, o time já sofrendo a pressão para mudar o nome de Palestra Itália, ele adota o nome de Palestra de São Paulo. Ele foi Palestra de São Paulo de março a setembro. Mas as forças políticas da época continuaram implicando com o nome de Palestra. Papai ficou muito sentido, isso não tem nada que ver. Palestra quer dizer uma conversa, não tem nada de italiano, mas tiraram. Eu estou mais sentido de tirar o nome de Palestra do que do meu filho. Mas eu, mais adulto, comecei a entender que significava aquela assinatura sob baionetas. Vai trocar. E nessa reunião, o Mário Minervino, que é um diretor do clube, fecha a questão. Ele bate a mão na mesa e diz: se não nos querem Palestra, seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. Não estava fácil, o Palmeiras tinha de dizer que ainda ia jogar o campeonato. O pessoal estava tirando o Palmeiras de campo. O Palmeiras divulgou para todo mundo que quisesse ouvir que toda a arrecadação do jogo no Pacaembu ia para as famílias das vítimas da guerra. O Palmeiras tinha que avisar quando ia sair da cidade, o Palmeiras teve que cancelar a festa de aniversário e ainda o pessoal gritando que a gente era a quinta coluna, que era traidor da pátria. Era descendente italiano, então eles aproveitavam e xingavam a gente. E aí que tem a famosa arrancada heróica, que se refere à data de 20 de setembro de 1942. E eis que surge um grande palmeirense que era vascaíno, que empunhou nossa bandeira à frente, o capitão Adalberto Mendes. Adalberto Mendes foi um idealista, Adalberto Mendes foi um homem excepcional e um sergipano que amou o Palmeiras. Amou o Palmeiras e acreditou no sonho de Brasil. Ele se imbuiu daquela perseguição que o Palestra vinha sofrendo. E ele falou dentro do clube, não, nós vamos entrar no Pacaembu e nós vamos mostrar que o Palmeiras é muito maior do que qualquer briga política que esteja acontecendo no país. E nós vamos entrar com a bandeira do Brasil. Então você imagina o impacto do Palmeiras entrar com a bandeira do Brasil. Ou seja, nós somos brasileiros também. O Brasil seria um país que abraçaria imigrantes de todos os matizes, de todas as consciências e de todas as formações. Pacaembu lotado, uma pressão enorme. Logo, né, pusemos a cabeça de fora ali da escada e ia receber uma grande vaia. Nós sentimos mais porque nós estávamos com a bandeira brasileira e fomos vaiados. E todo mundo jurou vingança. E o Palmeiras, ele entrou em campo mordido. A verdade é essa. E ele partiu para cima do adversário, fez 3-1, e ali, mais ou menos 15 minutos do segundo tempo, quando teve o pênalti, que o Palmeiras ia fazer o 4-1, e tinha tudo para se transformar numa goleada histórica, o São Paulo resolve parar de jogar. O juiz da partida achou uma atitude tão antidesportiva que tentou segurar o time do São Paulo lá. E aí fica aquela coisa de vai ter jogo, não vai. A arbitragem espera passar o tempo regulamentar, né, de acordo com as normas da época. E aí, como o São Paulo não quer jogar mais, apita o fim de jogo e o Palmeiras é campeão. E na súmula depois o juiz coloca: São Paulo fugiu. E o Palmeiras sai de campo vitorioso como sempre e com uma frase para a história: o Palestra morreu líder, o Palmeiras nasceu campeão. O Palmeiras estava
ganhou do São Paulo, até hoje eu não bebo e não fumo. Mas esse dia eu bebi cerveja, pinga, fiquei num fogo desgraçado. Aí vim a pé, a turma vinha, eu pulei o muro do cemitério da Consolação, e tinha um túmulo lá, e eu pulava em cima do túmulo. Levanta, vagabundo! Palestra ganhou, Palmeiras ganhou, sabe? Era Palestra e Palmeiras, pô. Aí me veio uns 3 lá, me pegaram pelo cangote aqui. Que está aí, que bate? Solta ele, depois é Palmeiras, tá? Aí me abriram a porta e me soltaram para ela. Quando eu cheguei, tinha 14 goleiros fazendo experiência. Falei, nossa, mãe de Deus. Eu fui o último. E o treinador era o Caetano Domênico. Ele arremessava, o goleiro não pegava, sai, entra outro. Arremessava, sai, pegava, sai. Eu fui o último a fazer o teste. E ele arremessou a bola assim no ângulo. Mas eu peguei, voei nela e bati com a mão só na bola. E peguei, a bola subiu. Quando ela subiu, eu olhei assim e deixei, ela caiu na minha mão. Arremessei para ele. Aí a segunda ele jogou no outro canto, eu fui. E de todos os 14 goleiros, quem fez o teste fui eu. Portanto, o Palmeiras nasceu novamente e recomeçou. É um novo recomeço, um novo nascimento. Você deixa o Palestra Itália no passado, que foi importantíssimo, mas você abre o sorriso e o sentimento para abraçar o Brasil. E o Palmeiras nasce aí. É o Palmeiras, o campeão da Taça Cidade de São Paulo de 1900. Palmeiras é campeão do ano santo, Palmeiras. Palmeiras, campeão do Rio São Paulo de 1951. É bicampeão da Taça Cidade de São Paulo. Vasco e Palmeiras serão o Brasil no Mundial de Clubes. A FIFA já imaginava ou sonhava com o Campeonato Mundial de Clubes lá em 1920 e precisou o Brasil fazer, em 1951, o primeiro torneio intercontinental de clubes. Juventus de Turim, Vasco da Gama, Olympique de Nice, o Sporting de Lisboa, o Nacional de Montevidéu, eram clubes do mais alto quilate. Depois do Maracanaço de 50, o nosso astral estava lá embaixo. Organizamos um campeonato do mundo e perdemos. Jamais o Brasil havia conquistado qualquer título intercontinental. Então havia todo um sentimento de resgate de um futebol que já era tido como o melhor do mundo, mas que não tinha sido campeão do mundo. A Copa Rio de 51 foi feita por um time do Rio de Janeiro ser campeão. Ainda mais um timaço como o do Vasco, que tinha 7 jogadores da base da seleção da Copa de 50, treinado pelo mesmo técnico de 50, o Flávio Costa. Mas o Palmeiras era muito forte. O Palmeiras tinha Aquiles, tinha Ponce de Leon, tinha o Oberdan Catani, tinha o Fábio depois que entrou na fase final, tinha o Rodrigues. E o Palmeiras foi eliminando seus adversários. Eliminou o Vasco e chegou na final contra a Juventus de Turim. E o time dos traidores dos quintas colunas, o Palestra Itália, que não podia ser Palestra Itália porque não era brasileiro, foi o próprio Brasil na Copa Rio de 51. Nunca na história do futebol nacional um time teve tanta torcida de brasileiros como o Palmeiras na Copa Rio de 51. O Palmeiras venceu a Juventus de Turim por 1-0, gol de Rodrigues, tatu de cabeça. E depois empatou com a Juventus, o Palmeiras com o escudo do Brasil, no Maracanã, 2-2. Brasil, Palmeiras, Brasil, campeão. Ah, foi aquela explosão, né? Foi aquela explosão de alegria. Maracanã inteiro nisso, um grito só, uma ideia só. É campeão.
E sai finalmente o Palmeiras com a bandeira brasileira percorrendo o estádio do Maracanã. Foi uma beleza. Ero tudo contente, tudo contente. Quando acabou, todos os jornais da época, todos os veículos de comunicação anunciaram o Palmeiras é campeão mundial de 51. Espetáculo quase todo o time do Palmeiras abraçado pelos cronistas. Quase 1 milhão de torcedores de todos os times foram receber a carreata do Palmeiras depois de quase 2 dias de viagem do Rio de Janeiro para São Paulo. Fizemos festa, como? Festa todo dia lá, se comia. Aqui não faltou nada, né? Comemos bem na volta. Festa danada. O pessoal coloca a mesa, a cadeira na rua, se divertiam à vontade. Foi dar ao futebol brasileiro novamente uma cara de futebol grande, forte e resgatar aquela autoestima do brasileiro em relação ao futebol que havia sido tremendamente machucada pela derrota contra o Uruguai. O maior jogo que eu ouvi, o Santos já tem um timaço. Você está falando de um ano que o Brasil foi campeão mundial. O Santos com Pelé, o Palmeiras com Mazzola. Isso foi em 1958, pelo Rio São Paulo de 58. É o pontapé inicial para um grande momento do futebol brasileiro, com equipes que atacavam o tempo todo e faziam espetáculos pirotécnicos de gols. O Palmeiras abriu a contagem. Aí o Santos fez 1-1, 2-1. Depois o Palmeiras empatou 2-2. E ainda no primeiro tempo, o Santos fez 3-2, 4-2, 5-2. Aí falaram pra mim, hoje vai de 10, já. O Palmeiras tem um goleiro franqueiro chamado Tadivolti. Edgar. Edgar, é isso, Edgar. O Edgar falhou em gols. Agora, o Vitor... O Vitor já deu uma desculpa, era um novato, veio de São Bento, né? O Edgar não quis voltar para o segundo tempo. Aí o Palmeiras fez o terceiro gol, o quarto gol, o quinto gol. De relâmpago, viraram para 6-5. Eu apaguei. Consta que muita gente morreu do coração, inclusive, ou algumas pessoas. Me carregaram na pronto-socorro lá embaixo do Pacaembu. Aí demorou uma meia hora. A minha turma que comigo. Tá menor, Genaro, falou, pô, depois dessa vitória, que vitória, Palmeiras perdeu, apaguei outra vez. Esse jogaço marcou o início da era de ouro do futebol brasileiro. Da Copa de 58 até a de 74, o Palmeiras foi o time que mais títulos nacionais conquistou, entre Taça Brasil, Robertão e Campeonato Brasileiro. Em 59, o Brasil já havia ganhado a Copa do Mundo com a base do Santos Futebol Clube, com grandes jogadores que voltaram também ao Palmeiras, como Djalma Santos, campeão, e Julinho. E em 59, no turno, o Santos venceu o Palmeiras por 7-3 na Vila, o Verdão devolveu 5-1 no retorno e as duas equipes terminaram empatadas em pontos. Por isso, um super campeonato com 3 jogos decisivos. Primeiro jogo numa terça-feira, dia 5. 1-1. O segundo jogo na quinta, 2-2. Teve o terceiro jogo dia 10 de janeiro, domingo. Oswaldo Brandão, o preparador palmeirense, será agora ouvido pela nossa reportagem. Brandão, nós gostaríamos de saber de você se você já tem pronta a equipe para o jogo de amanhã. Pois não, a equipe de amanhã jogará com o Valdir, Djalma Santos, Waldemar Geraldo, Aldemar Zequinha, Julinho, Nardo, Américo, Chinesinho e Romero. Você acredita que amanhã haverá uma vitória em grande número de gols do Santos? Acredito que o Santos vença. Agora a contagem para nós não nos interessa.
Palmeiras foi, nesse período, o único time que conseguia vencer o Santos e que conseguiu dividir alguns títulos com o Santos, principalmente aquele de 1959. No campo, o Santos era uma equipe respeitada, como era o Palmeiras. Eu falo aí, assim, em termos gerais, se não houvesse o Santos, o Palmeiras seria campeão muitas vezes mais. Se não houvesse o Palmeiras, o Santos também seria. Então, eram duas grandes equipes. O único time que segurava o Santos no mundo era o Palmeiras. O Botafogo, que era uma coisa absurda o time do Botafogo. Esse time tomava de 5 ou 6 do Santos. O início da montagem do time que ficou conhecido como a primeira academia ocorreu em 59, quando o time ganha do Santos na final o supercampeonato por 2-1. Porque ali você já tinha alguns nomes que iam brilhar naquela época. Você já tinha o Valdemar Carabina, você já tinha o Valdir Joaquim de Moraes, você já tinha o Romero, você já tinha o Julinho Botelho, já tinha o Djalma Santos, entendeu? Então a base surgiu, na verdade, por quê? Porque em 58 o Palmeiras vendeu o Mazzola para o futebol da Itália e vendeu por um valor muito alto. Então o Palmeiras ficou com tanto dinheiro que ele começou a montar o time em 59. O Ademir da Guia, num amistoso, Bangu, Guarani contra o Bangu, o Reganeschi dirigiu o Guarani, impressionou o Renga. Quando o Reganeschi vem pro Palmeiras, ele fala, manda buscar aquele menino do Bangu. O Ademir vem do Bangu, novinho, e demora um pouco para se adaptar ao Palmeiras. A imprensa achava que ele era lento, que não era aquele ritmo do futebol paulista. E até achavam que ele voltaria para o Rio. Quando eu cheguei em São Paulo, aqui em São Paulo eu fui no interior, uma correria, não sei o que o pessoal tomava. Aí uma correria, uma luta, aí eu falei, eu tenho que mudar a maneira, eu tenho que... Na verdade, comecei a mudar para poder pensar em ter uma chance. Chegou aqui, mas tinha no meio do campo Zequinha e Chinesinho. Tinham sido campeões em 59. Eles comandavam, na verdade, esse meio de campo. O Palmeiras sabia que já tinham times interessados no Chinesinho. O futebol que ele joga, ele era sempre convocado para a seleção. Em 59 ele ficou dono da camisa 10 e já pegou a camisa 10 e ficou dono até ir para a Itália. Em 61 ele era titular absoluto. Chinesinho, quando foi vendido para a Juventus de Turim, 130 milhões, o Palmeiras contratou vários jogadores e construiu o Jardim Suspenso. E ele monta aquele timaço que era Valdir. Um bom time tem que começar por um goleiro. Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina e Ferrari. Era eu, Ademir, Gildo, Servilho, Vavá e Rinaldo. Era uma coisa inacreditável. Então, era uma máquina que vinha se transformando e se atualizando. A primeira academia aconteceu no ano da graça de 1965. Foi aquele jogo no Maracanã que teve aquele gol do Gildo, o gol mais rápido do mundo. 7 segundos, se bem que há quem fale 9. O Palmeiras ganhou de 4-1 com o gol mais rápido e tinha um jornal no Rio que falava que o Palmeiras jogava ensinando. Daí o nome de academia. O Botafogo, que na época era praticamente a base da seleção brasileira, o Palmeiras massacra o Botafogo 2 vezes. Bate o Botafogo de 5-3, Botafogo completo, e no segundo turno o Palmeiras ganha de 3-0 para quem lotado, uma aula de futebol. Aquele Rio-São Paulo 65, o Palmeiras ganhou todo mundo, detonou. O Palmeiras goleou o Vasco, goleou o Flamengo, goleou o Botafogo. O Palmeiras ganhou os 2 turnos. E aí os torcedores cogitaram em fazer um jogo Palmeiras contra Palmeiras. Aí a federação falou, opa, aí também já é demais, né? Era um Palmeiras que tocava a bola, que jogava com inteligência, que era rápido, que marcava, que fazia gols, que tinha jogadores que dava gosto de ver. Jogar com Djalma Santos, cara. Couto Panzinho, Servilho, Ademir da Guia, Valdir de Moraes. Muitos queriam jogar, cara. Até a turma de 70 queria
no meu lugar. Toque de bola acadêmico, era um toque de bola inteligente, bonito de se ver dentro de campo e que dava resultado. Ou seja, era um time que jogava bonito, um toque de bola bonito e ganhava os jogos. E o Firpo Nunes, ele foi o personagem que idealizou taticamente todo aquele estilo de jogo. Ele fazia um time alegre, né? Diferente, cheio daquela manha argentina. Ele era brincalhão, ele vinha aí, ele vinha nas cantinas aqui, era brincalhão, ele cantava tango aqui, ó. Era agradável, o jogador gostava dele. Que ele sabia também como motivar, como mexer com os jogadores. Tudo que ele fez lá atrás, tudo hoje é cópia. Aquele sistema de inverter os cobradores de escanteio, né? O sistema de carrossel, tudo ele que inventou. Você sabe que foi a primeira vez que eu ouvi falar em termo vamos fazer o carrossel, que depois de 9 anos se torna famoso com a laranja mecânica, foi do Dom Ernesto Firpo Nunes. Tinha que levantar uma estátua para ele. O Firpo Nunes falava assim, um dia eu vou ficar lá em cima na arquibancada, no jogo, vou ficar lá na arquibancada. E ficou. E ele foi o único estrangeiro a dirigir o Brasil. Por quê? Como o Palmeiras representou a seleção brasileira com o uniforme principal, ele foi o único técnico estrangeiro que o Brasil teve na história. Em vez de formar uma seleção brasileira, pegaram uma formada. Tá aqui. Chamaram o Palmeiras e o Palmeiras representou o Brasil. Foi o primeiro jogo do Mineirão. Eu não fui lá para ver, para analisar nada. Eu fui lá para ver a academia jogar. Então eu não estava muito preocupado em ver o jogo, não. Eu estava preocupado em curtir essa emoção. Equipe do Palmeiras que representa a seleção brasileira de futebol. E autoriza o pontapé de início. Aberto pela ponta esquerda, Rinaldo. Fechou, vai a linha de fundo, cruzamento executado, entrou o Servilho, caiu, levantou, vai dar atrás, entra o Tufão. Então nós ganhamos 2 jogos ao mesmo tempo. Ganhou o Palmeiras e ganhou a seleção brasileira. Quem ganha 2 jogos no mesmo dia, de 3-0, tá bom pra nós, né? Muito bom. Então, aí depois do Rio-São Paulo de 65, você teve o título paulista de 66 e teve os 2 títulos nacionais de 67, que foi a Taça Brasil e o primeiro Roberto Gomes Pedrosa, né? 2 campeonatos brasileiros. 68, segundo lugar da Libertadores. Chegou Jimenez Lopes, reformulou o elenco, só ficaram Baldock, Dudu e Ademir. E o Palmeiras começa a montar o time que veio a ser a segunda academia nos anos 70 em 69. Então, aquele time ganha, o de 69, ele ganha o Campeonato Brasileiro, o Roberto Gomes Pedrosa, num jogo histórico contra o Botafogo no Morumbi, 3-1. Aí o Palmeiras com o Brandão em 72 ganhou tudo. Ganhou o Brasileiro, ganhou Laudo Natel, ganhou o Paulista invicto com o São Paulo. Mas também teve a Taça do Atlântico contra Penharol, Boca Juniors. Aquele time ganhou tudo em 72. Em 72 o Palmeiras foi campeão de 5 títulos num ano só. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Dudu e Ademir. Du, Leivinha, César e Leila. É uma poesia, meu coração. Dudu recebe, tem Alfredo. Alfredo no Dudu. Vem Madruga. Meio de campo, toca no Ademir da Guia. Ademir olha para a direita, toca no Madruga novamente, procura a direita. Prefere o Divino na esquerda. Olha para a grande área, tem companheiros lá. O lançamento é bonito. Ronaldo, Leiva, Ronaldo, driblou. Gol! 72 você saia de casa, você já sabia que era 6-0. Os adversários, eles passavam sufoco quando enfrentavam o Palmeiras. Todo mundo sabia que vinha chumbo grosso pela frente. Ganhando no aeroporto, já ganhava o jogo. Chegava ganhando o jogo. Chegar de cabeça levantada. Você quer? Você encarar qualquer time? Cheguei. Ah, vou pro hotel, cheguei. Vamos entrar em campo, cheguei. Então foi um ano que, você imagina, com tantos campeonatos, 5 títulos no ano,
O ano inteiro o time só perde 4 jogos. Ronaldo, bola levantada, Luiz Pereira, gol, gol, gol! Luiz Pereira! A segunda academia de Dudu e Ademir da Guia tem muito a ver com o paizão que era o mestre Oswaldo Brandão. O Brandão, para nós, era um pai. Ele sabia usar uma psicologia. Um homem que sabia explorar o lado emotivo da gente. Então ele foi um técnico que marcou e ele foi um dos responsáveis dessa trajetória do Palmeiras nessa fase aí, sem dúvida nenhuma. Olha, em 72, 73, é claro que o Palmeiras tinha uma hegemonia do futebol brasileiro, foi bicampeão brasileiro. Em 74, o Palmeiras, muita gente esquece disso, o Palmeiras teve 6 jogadores convocados para a seleção brasileira, desmontou o time, só por isso que o Palmeiras não foi tri brasileiro, que o Palmeiras ia ser tri brasileiro. Mas nós tivemos uma compensação em dezembro maravilhosa. A decisão do Campeonato Paulista foi contra o Corinthians. Fazia 20 anos que o Corinthians não ganhava um título. A maioria acreditava que, fatalmente, tinha chegado a hora do Corinthians, né? A imprensa escrita, rádio, televisão, o Corinthians vai ser campeão. Os jornais falavam que o Corinthians era... Mas o que é isso? O Palmeiras tinha um esquadrão. Pode ver, esses jornais aí são tudo corintianos. No domingo, eram páginas sobre o título do Corinthians que viria. Assim que foi tratado naquela semana. Parece que o Palmeiras não era o bicampeão brasileiro. A melhor equipe era a nossa, porque nós já vínhamos há 4 anos jogando juntos. O Corinthians montou o time dele aquele ano. Chegamos no Morumbi, entramos em campo, olhamos, devia ter 100 e poucos mil pessoas. E nós falamos, cadê o grito dos palmeirenses? Aí olhamos, estava escrito Antártica. Então dava 5 mil pessoas ali. Eu estava no meio daquela faixinha verde. Mas só que nessa época, Palmeiras era Palmeiras. Esse é o Jair Gonçalves. Olhou para a área, o lançamento é longo. Leivinha, de cabeça, encostou. Ronaldo! Gol! Palmeiras! 1-0. Palmeiras, Ronaldo! Rapaz do céu, o que nós vibramos foi coisa assim de, sabe, de outro mundo. Você vê aquilo tudo mudo e só aquela faixinha verde pulando. Ah, delícia. Quando fizemos o primeiro gol, aí eu senti no semblante dos jogadores do Corinthians um abatimento grande demais. Metemos um gol pensando que o Corinthians vinha e eles falaram, não vamos porque se nós formos vamos tomar mais. Sentimos que a vitória seria nossa a partir daquele momento que fizemos o gol. O preto e branco morreu, ficou verde, totalmente. O Rivelino, que era o maior ídolo do Corinthians, ele teve 3 jogadores na final do Paulista, de 74, que o Palmeiras ganhou de 1-0, que acabaram com ele. Primeiro, o raçudo e implacável Dudu. Segundo jogo do Ademir, que era um jogo que entorpecia mesmo o adversário, e gozado um tapa na cabeça que o Luiz Pereira dá no Rivelino, no lance do gol do Palmeiras, eu acho que acabou com a moral dele, o Palmeiras desce e faz o gol. Quem marcava ele era o Dudu. O Dudu entrava com a incumbência de não deixá-lo jogar. O Rivelino nervoso em campo, porque o Dudu não deixava ele jogar bola. Um dos maiores marcadores da história do futebol brasileiro. O Dudu era aquele carrapato, né? A vontade, a determinação, você querer defender o clube que você tá. O Dudu era isso aí. E o Dudu era um motorzinho, né? O Dudu era o cara que corria pra cá, pra lá, mordia, fazia, mas aí tocava pra Ademir, que ele falava, deixa que eu sei o que fazer. O Ademir da Guia foi taxado várias vezes de lento. O Ademir tinha uma velocidade espantosa por causa das passadas dele. Jogador clássico, o corpo sempre bem ereto, cabeça erguida, bola no peito, jogando com a cabeça, não olha para a bola, ele olha pro jogo. Aquele toque bonito, aquele toque de classe. O Ademir era um artista, né? O Ademir jogava bonito, a caminhada dele. O Ademir da Guia era um cisne.
Ele deslizava no gramado como se fosse um palco. O Ademir, ele parecia um Baryshnikov, um bailarino, ele era de uma beleza assim, plástica, movimentação do Ademir. Você coloca ali uma suíte quebra-nozes de fundo para jogadas do Ademir da Guia. Eu vou te falar, você estaria ilustrando, estaria enchendo a bola da quebra-nozes, um tal de Tchaikovsky. O Palmeiras está chegando a 3.800 gols, 3.100 vitórias em 5.800 jogos. Mas, com certeza, a maior vitória frente ao Corinthians foi 1-0. Pela fila do Corinthians, pelo que representou para nós palmeirenses e pelo estilo garboso do Ademir, com certeza. Edu, cruzamento bonito, vem Doná, Jorge Mendonça, gol! Palmeiras, gol! Jorge Mendonça, na falha do goleiro Doná. Palmeiras, campeão paulista de 1976. Ademir, estamos muito satisfeitos. Eu acho que o Palmeiras mereceu, lutou demais, com um elenco jovem e lutando. Eu acho que conseguimos uma coisa espetacular. Muito obrigado. O técnico me prestigiando. Ainda bem. Então foi um ano espetacular. Foi o ano que eu mais fiz gols em 76. Ele, Ademir, um grande veterano, maestro da orquestra, permitindo que jovens tivessem desempenho tranquilo para a conquista de mais um campeonato paulista. Pegou a equipe e foi campeão paulista. A equipe estava mais ou menos armadinha, né? E a linha nossa era boa, era o Jorge Mendonça, Toninho lá na frente. Não esquece de eu. Edu Bala e o Ney. Ele não fala, tá vendo? Seu meia. O Ademir, sobrava ele. Ademir. Era o capitão, né? Eu punha ele de capitão também. Olha, que moral que ele me dava. Tava lá no meião, lá de pé, espremido, né? Mas aquilo pra gente era uma coisa assim tão... Aquele jogo com 15 foi... Não se pode dizer que um título é sem graça. Mas era uma coisa assim tão acostumado. Está aí, mais uma conquista verde, mais um campeonato como quase todos esses últimos 20 anos. O Palmeiras campeão. Senhoras e senhores, encerro essa transmissão feita com exclusividade e saúdo também a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras ao conquistar o título de campeão paulista de 1976. Sou filha da fila. Nasci em 1976. Sou um filho da fila de 82 a 93. Passei 11 anos ouvindo que eu não sabia o que era ser campeão. E eu tinha que aguentar, né, as provocações dos meninos, tirando o sarro. Eu chorava, eu socava a parede quando o Palmeiras perdia. Era um radinho por semana. O Palmeiras perdia, eu trocava o rádio no poste. Mas mesmo assim não deixei de torcer. Eu chorei muito. Xinguei muito também. Época de escola, então ouvia muita gozação e tudo, mas em casa, até para compensar esse lado do Palmeiras não ficar campeão, a gente ouvia muita história, né? Porque foram passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quando chegou em 86 e o Palmeiras perdeu aquela final pro Inter de Limeira. Olha, cada título que o Palmeiras perdia, eu sofria mais, eu ficava mais fanático. Eu pintava o status da minha cama de verde. A minha casa era toda verde. O Palmeiras é isso, é torcer, né? O jogo não é só ganhar, só perder. É aquela coisa que você espera muito e sabe que em algum momento aquilo vai acontecer. Gosta de ver aquele time sair do fosso ali e entrar em campo, entendeu? Eu não sei se há uma desilusão,
como a fila pesou para outros torcedores. Eu acho que para o palmeirense não é assim, sabe? Porque o cara vai lá ver o jogo, ele gosta do futebol e aí ele gosta mais ainda se o time dele estiver jogando e o time dele é o Palmeiras. Sempre, né? O palmeirense sempre acredita, né? A gente sempre, até o último momento, a gente sempre acredita na possibilidade de que a gente vai ser campeão. Mudou tudo. Mudou o investimento, mudou a gestão, mudou a maneira do Palmeiras fazer o futebol e a mentalidade também. A gente já comentava, poxa, isso aqui é a mesma coisa da gente estar na Europa, em todos os sentidos. Eu não tinha certeza que o dinheiro ia trazer felicidade. Mas no fim acabou dando certo, a gente já foi vice-campeão no primeiro ano, né? Sabemos que é um time que tem condições de ser campeão, mas sabemos também que é um time formado para o ano que vem e nós temos que ter essa humildade de reconhecer tudo isso. Ser campeão para dar alegria para essa galera maravilhosa que é do Verdão, que está carregando o time nas costas faz 16 anos. Como a gente chegou a vice-campeão, a gente achou que, poxa, dava pra gente chegar a ser campeão no ano seguinte. Era um prenúncio, porque no final do ano, antes da decisão com o São Paulo, o Palmeiras já tinha anunciado o Roberto Carlos e o Antônio Carlos. E em janeiro de 93, chegam o Edmundo e Edilson. Falei, nossa, agora o Palmeiras não perde mais. O time do Palmeiras era uma verdadeira seleção. Até os reservas tinham nível de seleção. Qualquer reserva vestia a camisa do Palmeiras, entrava em campo junto com os outros 10 ali e dava conta do recado na posição. A gente dizia que o coletivo do Palmeiras tinha que cobrar ingresso. Eu, particularmente, tinha mais dificuldade, às vezes, no treino do que no jogo. A gente sabia que tinha o melhor time, o melhor elenco e depois acabou vindo o Vanderlei, né? Aí um novo momento, o Vanderlei arrumou o time, estrategista que é, né? Eu reuni os jogadores e falei, olha aqui, ó, eu tô chegando agora, nenhum de nós aqui estamos há 16 anos no clube. A gente sabia que não era um problema nosso, mas se agravaria esse problema se a gente não conseguisse o título. Neto vai bater, levantou, chegou Viola, pegou, é gol! Quando a gente perdeu o jogo, a gente foi para casa e os programas de televisão, a imprensa, eu já dava o Corinthians como campeão. A torcida corintiana já cantando que era campeã, que o Palmeiras treme, na hora da final tremia. Tinha uma semana inteira pela frente de gozação, de você enfrentar os amigos e corintianos na rua, palmeirenses, até mesmo palmeirenses desconfiados, né? Nossa, eu fiquei muito revoltada. Eu falei, não é possível, a gente não vai perder de novo. Ao mesmo tempo que tinha uma certeza de que dessa vez vai, você lembrava de outras oportunidades que você também chegou a ter quase uma certeza, uma impressão muito forte de que ganharia também, com um time muito bom na mão. O time do Palmeiras em 93 era uma máquina. Não tinha como perder aquele título. Tinha certeza disso. 93 iria acontecer. E contra o Corinthians tinha que ser, porque é a final perfeita. Na hora de tocar o hino, se você pegar a imagem dos times perfilados na execução do hino, é a mesma imagem da final de 74. Você olha o time do Corinthians perfilado, a cara que tá o Rivelino, ele sabia o que ia acontecer. Aí você pega o time do Corinthians perfilado na final de 93 para tocar o hino, o Viola tá chorando. Ele sabia o que ia acontecer. Zinho achou, tá na área, bateu o pé direito, gol! Zinho, eu dei uma bica no sofá que eu arrebentei o dedão no pé direito. Eu pulava do sofá, eu gritava na janela. Lembro de ter rolado uns 3 ou 4 degraus para baixo na arquibancada do Morumbi. Eu quase pulei da janela. Acho que de toda a carreira dele, acho que foi o melhor chute de direita que ele deu. Vai tentar se meter do outro lado, lá vem o Palmeiras, olho no lance! Olha, olho no lance, é minha, Nossa Senhora! Aquele massacre estava acontecendo nas minhas vistas. Acaba o jogo, vem a prorrogação. Putz, grila, será que não vai dar certo? O que o Vanderlei passou pro time agora? Que nós sofremos muito essa semana.
e que agora falta 30 minutos para nós conquistarmos o campeonato. Então que não tem cansaço, para ele buscar dentro do seu interior ou algo mais que leve uma equipe dessa brilhante a conquistar um campeonato. Torcida toda de mãos dadas, né? E aquele espaço dele lá da meia-lua até ele correr para a bola veio para a cabeça da gente todo aquele filme que passou durante toda aquela espera, né? Que alguma coisa lá no fundo do subconsciente da gente dizia, não, vai ser contra eles. Tava quem não estava no campo, quem não era nascido e acho que vê aquilo e imagina que estava lá, para tudo, que o Palmeiras vai ser campeão. Certeza absoluta que seria gol e ao mesmo tempo querendo que a bola entrasse para eu poder comemorar. Bateu! É gol! E agora eu vou soltar a minha voz! O meu grito de campeão foi acumulado, né? Desde 76, aí 16 anos depois eu pude gritar e gritei realmente muito, tanto que eu fiquei sem voz no dia seguinte. É uma coisa que vai rasgando o peito mesmo, uma coisa de eu sou campeão, eu sou Palmeiras. Você em casa pode vibrar também, pode chorar, pode fazer o que quiser. E aí apita! O Palmeiras é campeão paulista de 93! Não é só um título qualquer, foi um resgate de uma nação, de pessoas que teve de novo orgulho de vestir aquela camisa, né? Mas vencer aquela partida e ajudar o Palmeiras a sair da fila se tornou um dos momentos mais importantes da minha vida profissional. Eu fui campeão várias vezes no Palmeiras depois de 93, mas não teve explicação, não teve um título melhor do que o de 93. E ali fez com que a gente, né, ter a oportunidade de escrever o nosso nome na história. E para mim é um orgulho muito grande. Eu vislumbrava mais títulos, porque o time era muito forte. O que o Palmeiras jogou naquele dia, 12 de junho de 93, o Palmeiras deu uma aula de futebol dentro do Morumbi. E eu falei, se o time for mantido e vier um ou outro reforço, esse time vai chegar muito longe. De bola, o Palmeiras chegou, olho no lance! Invadiu a área, fintou o primeiro, fintou o goleiro, vai bater, bateu, é gol! Gol! Disparou, Vete, olha a sobra! Gol! É do Palmeiras! O Vanderlei de 96, Miller, Rivaldo, Djalminha, Luizão, foi o time mais espetacular do Palmeiras que eu vi jogar. O time entrava em campo e era 6, 7, 8. Quando ganhava de 3-0, você saía nervoso do campo. Na minha casa mesmo, eu ia corintiano, ia santista, ia São Paulino, tudo assistia jogo do Palmeiras lá. Porque o Palmeiras era a terceira academia, o Palmeiras atropelava todo mundo. Fantástico. Todos desse time sempre falam, quando são perguntados, que foi o melhor time que jogaram de suas carreiras, né? 21 vitórias seguidas, dessas 21, 12 por goleadas. A bola bateu exatamente nele. Olha o Kleber! Gol! Todo mundo fez gol. Eu fui o único que não fiz gol. E todo jogo eu era o melhor jogador em campo. O Palmeiras tinha uma obsessão. O Filipão foi contratado para isso e ele me disse bem claro, o nosso objetivo no Palmeiras é ser campeão da Libertadores. E o time tomou outra cara, né? Era um time aguerrido, não era um time técnico, né? Muito técnico. Aí entrou a cara do Filipão, que talvez tenha faltado para nós, na minha época, de ganhar a Libertadores dessa maneira.
Zinho, Rogério, bola no meio pro Almir, ele tentou girar, ficou no chão, é falta. 42 minutos, a falta aconteceu, aí o Zinho foi pra bola. Ele nunca fez um gol de falta, a bola na intermediária. O que o Zinho vai fazer ali, né? Normalmente aquela bola ela é alçada dentro da área. A nossa tropa de choque, os gigantes do nosso time, tava tudo ali, na risca da área pra entrar no primeiro pau. Quando o Zinho chutou aquela bola, eu fui o primeiro a xingá-lo lá no banco. Mas aí foi aquela coisa, acho que a coisa do capitão, né, que também fala, sabe uma coisa? Vou bater no gol. Ele tentou fazer a defesa direta, ela fugiu um pouco e já estava saindo praticamente assim para a linha de fundo. Não esperava que nada fosse acontecer nesse lance. E de repente eu vejo a rede por cima do gol levantar. Foi algo inacreditável, porque a bola estava praticamente perdida. E depois que eu vi que o Oséias pegou o rebote, chutou e a bola entrou, bateu na rede em cima. Tem bola que só o Oséias para fazer o gol mesmo. O Zé está chorando aqui. Explica aquele gol quase sem ângulo, hein, Zé? Isso é uma jogada aqui. O Zinho bateu forte e o professor vinha falando que a gente tem que tentar, porque já que o campo está escorregadio, termina o jogo no Morumbi. Conquistamos a Copa do Brasil, que nos credenciou a Libertadores de 99. Primeira fase da Libertadores, vencemos o Corinthians, fui importante naquele jogo por 1-0. E no jogo de volta da primeira fase, ainda véspera do jogo do Corinthians, num rachão, né? Eu jogando na linha, acabei tendo uma contusão muito séria, rompi completamente o músculo da coxa, no lance sozinho, isolado. O Filipão me chamou no canto e falou, Carlão, e aí? A Parmalat pode trazer o melhor goleiro do mundo, que nós queremos ganhar a Libertadores. E eu tava no banco assim, eu tinha a pessoa acreditava em mim, sabia que eu tinha potencial, mas eu não tinha tido oportunidades realmente para poder mostrar. Eu falei, seu Luiz, eu vou falar uma coisa pro senhor. O Marcos é uma bomba atômica. Só falta o senhor colocar para ele explodir. Ele virou as costas e falou, deixa comigo. O treinador de goleiro que eu tenho me ajuda bastante, né? Eu trabalho muito ali, acho que todas as situações que acontecem dentro do jogo, eu vou treinando para isso. Ele vinha sendo prestigiado, vinha sendo trabalhado pelo Carlão igual os outros goleiros. O Sérgio jogou domingo passado, jogou muito bem. Então são os méritos dos goleiros e mérito do Carlão, que trabalha com eles incessantemente. A gente já conhecia também o Marcos, sabia, desde lá de 93 que ele está junto com a gente no plantel. A gente já tinha certeza que o Marcos estava pronto. Eu sempre dizia isso para ele, você será meu substituto natural no Palmeiras. Ele foi ganhando a gente com o seu jeito, né? Com o seu jeito, com as suas atitudes. E começou a fechar, né, cara? A gente via nos treinamentos que ele tinha uma qualidade incrível. Não jogava porque nós tínhamos um grande goleiro que era o Veloso. Mas a hora dele ia chegar. E chegou num momento em que ninguém estava esperando, ele não foi trabalhado para aquele momento. Ele foi jogado lá mesmo, né, aos leões. Quis o destino com o Marcão de terceiro, quarto goleiro, cara, pô, entrar e ser o nome da Libertadores. O primeiro jogo eu peguei pra caramba. Peguei pra caramba. Poderoso castigo. Lá vem o Corinthians, a bola batida, Marcos caiu, foi atrás dela. Fiz chover no dia, aí que apareceu o apelido de São Marcos. Defesas fantásticas, né? E, nossa, uma regularidade incrível. Tava largo e bem largo, né? Porque a bola bateu na trave de cima, lá um chute do Fernando Baiano, eu lembro, e bateu nas minhas costas e passou lambendo a trave. O time do Palmeiras, ele era bom e eu tinha uma zaga muito boa que me passava muita confiança e falava muito comigo. Então, por exemplo, quando o cara cruzava uma bola para a área, tinha os caras que falavam, sai do gol, Marcão. Eu sabia que tinha que sair porque os caras estavam mandando e eu obedecia, né? Eu fui muito ajudado, assim. Teve muita rateada que eu dei que o zagueiro tirou em cima da linha que o nego não lembra, né? Que se apaga por ter ganhado. Mas os caras, pô, ajudaram pra caramba. E nesse jogo contra o Corinthians foi a minha vez de ir ajudar os caras de uma hora que o cara errar e você tá lá pra ajudar. Agradeço a Deus. Só Deus pra mim fazer uma partida como essa. E cada defesa que eu fiz, a mão dele tava junto comigo. Então, eu dedico a Deus e aos meus pais que estão lá em Oriente. Mãe, pai, senhora,
É uma vantagem boa porque te dá a oportunidade de 3 resultados: vitória, empate e até a derrota de 1-0. O Corinthians já está em campo, aí vem o Palmeiras. O Palmeiras venceu o primeiro jogo 2-0. O Palmeiras pode perder por 1 gol. O Corinthians tem que vencer por 3. É o grande clássico do futebol paulista. Nós não conhecíamos o Marcão ainda na questão dos pênaltis, então existia aquela expectativa, né? Mas hoje, analisando friamente, o Scolari já tinha visto essas qualidades no Marcão. Todos eram sabedores que, nos momentos mais difíceis, era quando o Marcos se agigantava mais. Eu carregava uma carga de torcedor, né, também. Eu tinha amigos torcedores, eu sabia como é que a gente ficava quando o Palmeiras perdia, sabe? Eu lembrava eu em 86 chorando porque o Palmeiras perdeu. Eu sabia que meus amigos estavam ali torcendo para eu fazer alguma coisa, sabe? Então eu pensava só nisso. Falei assim, pô, os caras devem estar tudo joelhado no chão, os caras... Eu pensava nesses caras na hora, assim, né? Tipo, pô, eu tô aqui tendo essa oportunidade. Então era uma carga que eu carregava mais de poder ganhar, porque eu torcia pro time e eu sabia como é que era perder. Vai, partiu o Dinei para cobrar de pé direito. Bateu o Dinei, jogou pra fora! Lá vem Vampeta, ele o Marcos, partiu Vampeta, Marcos pegou! Quarto pênalti. Falei, pô, será que eu tenho que bater mesmo? Os caras não podiam perder todos. Acho que foi a caminhada da minha vida mais longa. Sair do meio campo, chegar na marca do pênalti. Nilzinho vai pra cobrança. Ficava até assim, será que o pessoal tá percebendo isso? Será que o Morumbi, a televisão tá filmando, estão percebendo que eu tô me arrastando? Nervoso assim, eu nunca senti esse nervoso. Nunca. Final de Copa do Mundo. Mas não sei se o duelo Palmeiras e Corinthians, o título inédito pro Palmeiras. Eu achei que não ia chegar lá. E eu botei a bola e falei assim, ó, vou chutar. Senhor, eu vou chutar. Faz o goleiro cair pro outro lado. Pegou, termina. Partiu, Zinho, bateu. Tirar o Corinthians daquela maneira como foi espetáculo, cara, porque eles tinham, na minha opinião, o melhor time, né, o melhor elenco da atualidade na época. Mas o nosso time era muito forte nessa competição, né? Nós entramos forte demais. E o que eu digo, o Corinthians tinha time para ser campeão brasileiro, mas não tinha time para ser campeão da Libertadores. O momento que nós passamos pelo Corinthians, eu falei, essa Libertadores é nossa. Já vamos à informação. Agora se autoriza o senhor Ubaldo Aquino. Bolas em campo, não tava... E aí, contra o River, os caras já estavam dando moral pra mim. Na Argentina, os caras já, pô, esse goleiro do Palmeiras é bom, tal, não sei o que lá. Então já tava grandão, né? Mas você sabe que uma hora ou outra vai ratear. Mas esse jogo do River aí, eu fui bem assim também, né? O Marcos foi tanto em Buenos Aires também. O Kleber machuca, passa a jogar Júnior e Roque Júnior, a zaga campeã. E o River pressiona de maneira monstruosa. O Bert faz 1-0. E o River tinha um timaço, o River tinha Saviola, o River tinha Aimar. No final do jogo, perdemos por 1-0. O estádio do River Plate, todo mundo quieto. Porque eles viram que ali tinham perdido a grande chance de talvez ter conseguido a classificação naquele jogo. E a gente, na época, perdia de 1-0 e saía comemorando. Porque sabia que aqui, dentro do Palestra, a gente ia virar. O Alex é o gênio da volta do Palestra Itália, 3-0 no River Plate. Eu não sei se é o melhor jogo do Alex no Palmeiras, mas é, né? Foi, com certeza. O Alex foi fantástico. Foi um dos melhores jogos do Alex, né? O Alex fez um grande jogo. Praticamente definiu a nossa classificação em lances assim geniais. Última enfiada de bola para Alex, ele é habilidoso. Botou na frente, perna esquerda, bateu. Gol!
quando passou do River Plate ia ser campeão da Libertadores, mas eu achava o Deportivo Cali o time para respeitar. Autoriza o árbitro, mexe na bola o Deportivo Cali, começa o jogo. Aquilo é teste para cardíaco, né? Seguramos o time deles lá, né, no campo, lotado, cheio, 70 mil, 75 mil pessoas. E lá tomamos um sufoco do caramba. O ataque, salvou o Arce, a bola batida para o salvou o Rogério. Olha a chance, bateu Marcos, tira mais uma. E depois a gente perdeu de 1-0 lá e veio meio que feliz pra cá, né? Começar a grande decisão. O Palmeiras é o Brasil a partir de agora da Libertadores. E aqui eu achei que o jogo fosse mais fácil. Mas, cara, foi muito complicado o jogo. Se estranha ali com o Candelo. Outra vez o Candelo vai pra cima dele. O Rogério para, o Candelo vem. Oséias da área. Também o Zinho. A chance do Alex. Olha o gol, botou pra fora. Eu tava achando que eu ia ter um treco. Eu não tava conseguindo nem mais pensar. Comecei o jogo assim. Quando fez o gol, fiquei assim. Ele contra o Dudamel. Partiu o Evaí. Bateu o Evaí. Gol! Eu fiquei paralisado. Eu entrei em transe. Já comemorou os gols? Tremia. Eu achei que eu falei, cara, agora minha pressão devia estar 18/12. Aí o torcedor fica angustiado, fica esperando, espremido na arquibancada. Você comemorava o gol assim, gol, tipo, mas, vamos aí, né? A sobra, tem a chance, capricha Júnior, perna esquerda, bateu cruzado, gol! Eu achei que ia morrer. Eu falei, a morte, mas não, vou morrer com o Palmeiras. Eu achei que ia ter um negócio. O Palmeiras tinha um time muito melhor, mas era um jogo de Libertadores. Aquele jogo, primeiro a Libertadores do Palmeiras, então todo mundo tava aquela tensão. O goleiro dos caras fazendo marmelada pra caramba. Dudamel ia no meio de campo, fazia cera. E... O que houve com o Dudamel? Ele ia levantar, alguém disse pra ele não caia, ele caiu. E agora deu cartão amarelo ao goleiro pela cera. Chegou um ponto que no segundo tempo, por 20, 25 minutos, eu conversei com o Evaí, disse pra ele, esse jogo vai pros pênaltis, eu já tô vendo, porque a gente não conseguia entrar. Capricha, Paulo Nunes, bateu cruzado, pegou na zaga, a chance do Euler, tentou bater na rede pelo lado de fora. E o Palestra Itália, eu nunca vi também o Palestra Itália daquele jeito. Era assim, uma bomba relógio. Ergue o braço, Baldo Aquino. Para terminar o jogo, apesar das reclamações dos jogadores do Palmeiras. A expressão de alegria ali do Dudamel e a decisão vai ser nos pênaltis. Lauzinho, na perna esquerda, ele contra o Dudamel, partiu, bateu na trave e perdeu o Zinho. Alguém tinha que também assumir a responsabilidade, porque não tava o Evaí, não tava o Arce, não tava o Alex. Você começar com um batedor oficial, e aí você olha ali para os jogadores que estavam à disposição para bater, eu era o mais experiente. O Zinho perdeu aquele pênalti. Eu não acreditei, assim, o Zinho, perder aquele pênalti. Você fica triste, assim, sabe? Eu não fiquei puto com o Zinho, eu não fiquei triste, assim. A gente ouvia o barulho do silêncio. Volta toda aquela história. Meu Deus do céu, será? O Kleber, Dudamel contra Marcos. Partiu Dudamel no pé direito, partiu, bateu! Para um lado, Marcos, para o outro, a bola e é gol. Ele fez o gol, a gente fala, esse cara vai perder o pênalti. A hora que ele fez o gol, ele pôs a bola embaixo da camisa, aquele gritinho dele, pra me mamar, dava pra gente ouvir daqui bacana. Aquele silêncio. Ele fez e ele tumultuava, tal, não sei o que lá. Sei lá, às vezes isso aí dá certo. Dependendo do jogador que é, dá errado. Sabe, você ficar falando merda pro atacante ali, o cara fica com ódio. Eu preferia fazer um estilo mais de boa, sabe? Chegava pros caras e falava, se ele perder, acabou, né, professor? Só pra jogar essa... Partiu o Júnior Baiano. Pé direito, Júnior Baiano, bateu, é gol do Palmeiras. Júnior Baiano, vai Gaviria pra cobrança. Ele contra o Marcos, partiu Gaviria, bateu no meio do gol, Marcos passou da bola. Os caras vinham assim devagarzinho, vinham e sapecavam o pau. Aí você sem... A gente não tinha contra o Deportivo, não tinha um histórico dos caras de bater pênalti.
sabe? De você ver, você não conhece, o cara joga lá na Colômbia, joga aqui no Brasil, né? Não ficar nenhum jogo nem em penalidade. Tomou distância o Roque Júnior. Balança os braços do Dudamel. Partiu o Roque Júnior, bateu gol do Palmeiras. O pênalti do Roque Júnior, que ele enfiou o pé e saiu com raiva, assim, sabe? Saiu fazendo assim, a gente tava bem pertinho dele. E, meu, calor da torcida e gritaria. Falei, ali quando eu vi aquilo, eu falei, puta, é campeão, não é possível. É hoje que vai ser campeão. Nossa, até arrepia, cara. Lembrar disso, assim, arrepia. O Jepes vai pra cobrança. Ele contra o Marcos. Confiança, Marcos. Parte o Jepes, perna esquerda, bateu, é gol. E pra quarta cobrança. Partiu o Rogério no pé direito, bateu, gol do Palmeiras. Eu tava meio anestesiado. Porque eu perdi o primeiro. Então os caras batem, 1, 2. A coisa não vai acontecendo, aí já vai no quarto. Ou seja, pô, caramba, os caras vão ter que perder 2. E só falta 2. Pra cobrança do Bedonha. O Bedonha vai bater de perna esquerda. Ele e o Marcos. Partiu o Bedonha, foi pra cobrança. E aquelas coisas que só pode acontecer com o Palmeiras, né? Palmeiras em desvantagem. Na batida do quarto pênalti, a bola bateu na trave, o Marcos no mesmo canto quase bate nas costas dele, entra, não bateu porque era o São Marcos e era o dia do Palmeiras. Senti bater na sola do pé atrás. Falei, meu Deus, entrou pra dentro do gol, eu fui ver, tava fora. Eu levantei e fiz assim. Meu Deus do céu, que desespero. Euler contra Dudamel. Partiu Euler, bateu. Gol! Eu já estava aliviado, porque tipo assim, na primeira série, fechamos, só eu perdi. Eles que tinham a vantagem até o quarto pênalti, inverteu. Tava empatado, mas eles precisavam bater e confirmar. A responsabilidade voltou toda para eles. Aí a torcida veio junto de botar a pressão. Agora Zapata contra Marcos. A galera repete e grita. Fora, fora, fora. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora. Como a voz do povo é a voz de Deus, né? Eu pulei pra cá, a hora que eu olhei, eu vi que a bola não foi na rede. Eu vi que bateu na placa. A hora que bateu na placa, eu já saí correndo. O ambiente estava propício para tudo, né? A gente não tinha como sair dali sem um título. Na Libertadores de 2000, a obrigação de vencer o campeonato era do Corinthians, que tinha ganhado tudo, mas faltava ganhar a Libertadores. O Palmeiras entrou em campo mais ou menos como em 74. Ah, já ganhamos muito, vocês podem ganhar uma vez. Perdemos o primeiro jogo, fomos para a concentração, chamei o Marcos, chamei o Sérgio, falei assim, Marcos, Sérgio, eu tô com a fita aqui dos jogos dos pênaltis que o Corinthians bateu. E foi determinado por mim que o Palmeiras indo para a disputa dos pênaltis, o Marcos não ia querer adivinhar o canto, já ia pular no canto que nós estávamos vendo ali. Mas acontece que o Corinthians estava ganhando e estava eliminando a gente e estava bem. O Corinthians estava bem no jogo. Aí começaram a dar tapinha de lado. Aqueles tapinhas que você dá para um lado e olha para o outro, querer humilhar. Eles mesmo causaram, né, naquele intuito de querer descontar o que tinha acontecido um ano antes, acabaram dando moral pra gente poder reverter uma situação que estava praticamente definida contra. Alex na cobrança, jogou pra área. Gol! Ganhamos o jogo, fomos para os pênaltis. Aí perfilamos, o Sérgio veio do meu lado. Carlão, eu peguei e falei, agora vai dar. Sérgio, pô, não tem jeito, cara, os caras vão bater, né? Não tem jeito, conversamos com o Marcão, vai dar certo e tal. Só que também eu tinha no meu coração assim, quando a gente perdeu o Mundial, me zoaram, mas me regaçaram pra caramba, sabe? Os meus amigos são corintianos. Eu só pensava nisso, falei, mas se eu pegar um pênalti aqui, velho,
eu vou arregaçar. Mas eu sei que foi assim, o Palmeiras bateu o primeiro pênalti, 1-0 pro Palmeiras. O Corinthians foi bater, não estava na relação. O Sérgio olhou e falou, puta que pariu, seja o que Deus quiser, Sérgio, né? Marcão, de um lado a bola pro outro e 1-1. Segundo pênalti do Palmeiras, 2-1 pro Palmeiras. O segundo também acho que não era da relação. Sérgio, puta que pariu, estamos largo hoje. Terceiro pênalti, Palmeiras foi e bateu. Terceiro pênalti, tava na relação. Sérgio, Carlão, puta que pariu agora, vai dar certo. Falei, Sérgio, não tem erro, cara. Porque a gente estudou o pênalti dos caras no dia, mas eu sabia que os caras também tinham estudado o nosso, eu sabia também que os caras tinham visto onde eles batiam. Então teve 2 pênaltis lá que o Pracidelli tinha falado, não, os caras vão bater desse lado. No canto que nós tínhamos, o filho da puta foi pro outro lado. Correu, Edu, bateu, é gol! O Sérgio olhou aquele jeito dele. Carlão! Eu falei, Sérgio, puta que pariu. A gente não falou pra esse puto ir... Mudei de canto. Porque naquele sentimento da hora ali, você fala assim, meu, o cara sabe que eu sei onde ele bate, ele vai mudar. Ó, vai pro quarto pênalti. E a gente já esganado, que era só ele ir e tinha feito a defesa. O Palmeiras foi, bateu o quarto pênalti, fez o quarto pênalti. Aí o Sérgio, tá na relação, Sérgio, puta que... Sérgio, pelo amor de Deus, ele não vai, né? Não, pô, né? Agora ele já viu que deu errado, ele vai fazer o que nós combinamos. No canto da fita, o Marcão pro outro lado. Aí o Pracidelli queria me matar, né? Mas será, acho que tava escrito que era pra ser o último mesmo. Aí nós extravesamos. Filha da puta. Nós vamos matar esse desgraçado. Puta que pariu. O que ele tá fazendo? Ele tá de sacanagem. E foi pro quinto pênalti. O Palmeiras foi e fez. Aí vai o Marcelinho, eu e o Sérgio. Meu Deus do céu, ele não vai fazer isso com nós. O Marcelinho não vai... Aí a chegada de Marcelinho Carioca. Ajeita a bola, Marcelinho. Toma distância, Marcão. Daí o Marcos. Palmeiras vencendo por 5-4. Vai para a cobrança, Marcelinho. Partiu, bateu, defendeu Marcos. São Marcos, Palmeiras está na final da Libertadores da América. E o Marcelinho, quando ele vai bater o pênalti, ele abaixa a cabeça e bate. E bate e já acho que já vai comemorar quando ele vê o Marcos fazer a defesa. Então eu fui na mais simples, que o último pênalti de 5. Se ele errar, perdeu. Pô, eu pensei assim, pô, eu vou no que ele vai fazer que é mais fácil pra ele. Né, que é bater no canto cruzado. E eu peguei certo, até saí antes, quando ele chegou na bola. E ele bateu bem, cara. Os caras falam assim, você pegou o pênalti do Marcelinho. É verdade mesmo, eu peguei mesmo, porque se eu não saísse antes, eu não tinha pegado. Meu amigo, me xingaram, me cornetaram aí. E o Corinthians cantou a vitória antes. Tem que segurar agora, segurar. Meus humilhados serão exaltados. Chupa agora, chupa, vai tacar pedra na minha casa, vai me chamar de frangueiro agora, tal, não sei o quê. Saí comemorando pensando nisso. E eu e abraça daqui, abraça de lá, mas eu e o Sérgio doido pra pegar ele no vestiário. Aqui, ó, meu treinador que trabalha comigo todo dia. Às vezes as coisas não dão como a gente quer e erros acontecem. Mas que nós temos a Deus acima de tudo. Fomos alvos de crítica a semana inteira, mas sabia que na hora Deus não ia nos abandonar. Como diz as suas palavras, que os humilhados serão exaltados. Fomos pro vestiário. Fomos pro vestiário e que eu sou puta que pariu, seu filho da mãe. Que merda que você fez lá, cara. Carlão, assim, ó, aquela cara de pau dele. Carlão, na hora eu pensei, puta que pariu. Do jeito que eu vi as fitas, os caras do Corinthians sabem que eu vi a fita. Resumindo, eles vão achar que eu vou lá, eles vão mudar, eu vou enganar. Eu vou lá e... Filha da puta! Como disse o Silvério, tinha que ser o Marcelinho, porque se não fosse o Marcelinho, não ia ficar na história, porque ele era o anjo e o santo prevaleceu. É verdade! Para o palmeirense, o Marcelinho perder, o gosto será especial, porque é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Toma distância, Marcelinho para a cobrança. Ele bate muito bem. Autorizado, foi para a bola, bateu.
tinha voltado pro Grêmio. Eu tava vendo esse jogo, você não tem noção. A fé parecia que eu estava no Palmeiras. Pô, cara, fiquei feliz demais, cara. Gritava, xingava no meu prédio, assim, eu saí correndo pra todo quanto é lado. Os caras falaram, Paulo, você já saiu do Palmeiras, meu filho. É uma coisa que ficou pra sempre. Nada, absolutamente nada vai apagar essa história. Meu filho, meu neto, meu bisneto, eles vão poder tirar sarro do adversário. Qualquer coisa que ele falar, ele não precisa nem dizer nada, retrucar. Basta ele fazer assim, ó. Basta ele fazer esse gesto. E todos entenderão. A Parmalat avisou que sairia em 99 e deixou o clube em 2000, com muitos títulos, quase todos os que disputou. Mas o Palmeiras, mais uma vez, não soube andar com as próprias pernas. Ficou órfão da Parmalat, órfão da grandeza e do dinheiro e acabou se perdendo, chegando até o rebaixamento em 2002. Foi assim de ficar meia hora sentado na arquibancada lá, cabeça baixa. É muito ruim. Parece que você perdeu alguém da família. Aquele baque, putz, a vida acabou. A vida acaba aqui. O Palmeiras tinha Arce, tinha Zinho. O Palmeiras tem esse P no peito. É o que eu sempre falo. Com esse P, não pode cair. E não tinha um elenco tão fraco, tão frágil. Não era pra cair. Não tinha o espírito do Palmeiras. E se você não tem o espírito do Palmeiras, não adianta você ter qualquer outro tipo de jogador que não vai dar certo. É acreditar sempre. Como é que foi na Copa do Brasil em 98? Com o Oséias marcando gol no final, um gol espírita que nem Chico Xavier explica. Esse é o espírito do palmeirense. Pior do que chorar, ficar triste, foi ouvir e receber as mensagens de gozações dos meus amigos, né? Eu fiquei sem conversar, acho que uma semana. O Palmeiras perdeu pro Vitória. Aí eu fui assistir os programas de noite pra ver o comentário, pô, os caras chorando e tal, não sei o quê, os caras falando, pô, o Marcão já tá vendido, né? Porque aí começa a colocar... Você começa a achar culpado. Eu já fui culpado jogando um monte, mas sem estar jogando foi a primeira vez, assim. Ah, o Marcão só porque é campeão do mundo agora tá vendido, tá negociado, já tá fechado, já tá isso, já tá aquilo. Aí eu peguei e falei assim, não deixa os caras falar. Se eu não larguei até agora, ou se eu não abandonei o clube, é por causa dos torcedores, com certeza. A gente vê um jogador que, ídolo total, provavelmente devia estar bem financeiramente. Poderia falar, ó, não quero mais saber de nada. Acabou meu período, tchau pra vocês, estou indo. E você vê esse cara falar, não, daqui eu não saio, Eu não sou jogador, não quero ser dirigente, mas quero ser torcedor. E aí você vê ele igualzinho você. Porque ele, além da qualidade dele, muito acima da média, de tudo que ele fazia dentro de campo, defesas, enfim, ele também sempre foi o cara que se posicionou, né? Ele nunca se escondeu. Era a voz da torcida do Palmeiras, ele falava como um torcedor, como um apaixonado pelo Palmeiras. Se a torcida estava sofrendo, ele estava sofrendo mais ainda lá de dentro. Essa paixão que a gente tem de você, às vezes, sair de casa, tomar chuva, sabe, demorar para ir, não ter onde colocar o carro, passar por um monte de perrengue para assistir um jogo do Palmeiras. E ele faz tudo isso para jogar o jogo do Palmeiras. Foi o Marcos que me defendeu durante muitos anos da minha vida. Foi o Marcos que me fez acreditar que dava pro Palmeiras pegar qualquer coisa, pegar qualquer título, pegar qualquer esperança. O Marcão viveu todos os melhores momentos da vida dele, da carreira dele no Palmeiras, todos os piores também. Quando eu voltei de campeão do mundo, a cobrança era tudo minha. Se perdeu era minha, se ganhou era minha os outros, se não sei o que era eu e mais alguém, se brigou, era quem derrubou o treinador era eu e não sei o que. Então, acabou assim, foi bom pra mim, pra minha imagem, pra minha carreira no Palmeiras, ter ficado no Palmeiras, mas em termos internos, assim, de cobrança, de responsabilidade, foi muito pesado pra mim ter ficado aqui depois da Copa do Mundo, assim. Ele teve uma atitude corajosa,
atitude de homem, uma atitude de visão de um grande clube, que poderia proporcionar para ele até muito mais que qualquer clube da Europa poderia oferecer para ele. Marcão é o anjo guardião palestrino. Além do Oberdan Catani, é quem melhor defendeu não só a nossa meta, mas também as nossas cores. É o cara que foi para a segundona dos infernos, é o cara que era um verdadeiro torcedor em campo, louco, maluco, mas era um torcedor. E é essa que faz a diferença. Entre tantos santos do panteão da Academia Divina do Palmeiras, ele não é o número 1, é o número 12. Pensando o que falar. Tanto de tempo que a gente ficou concentrado. Tanto de tempo que eu fiquei quebrado no vestiário. Fazer um tratamento lá pra voltar. Eu me quebro tudo de novo, velho. Juro por Deus, eu me quebro tudo de novo. Mas não vou perder com essa ponte preta nem a pau. Nem a pau. Quebro minha perna, quebro meu pescoço se tiver quebradeira essa porra aí, mas não vou perder. Porque eu sei o que eu sofri pra estar aqui, eu sei que vocês sofreram também. Então, velho, eu não vou ter medo de errar. Se eu errar, foda-se. Mas eu vou arriscar, velho. Vou arriscar, que nem contra o São Paulo. Se tiver que jogar de livre, eu jogo nessa porra. Mas eu não vou perder. Eu não vou perder, porque a gente sabe o que a gente fez pra estar aqui, porra. Pode deixar. Aí em 2009 joguei também a Libertadores, fui jogando, aí que eu arrebentei o joelho. Aí os outros 2 anos fiz umas participaçãozinhas e depois parei. Aquela pessoa que mais a gente ama lá dentro começou a se machucar, né? Porque vai chegando um pouco a idade. Eu já não aguentava correr, não aguentava brecar, não aguentava pular. Já tinha jogado uns 20 jogos no ano, velho, desse jeito. Teve jogo contra o Flamengo, eu conto pros caras, os caras não acreditam. Teve um jogo contra o Flamengo, foi em 2011, Palmeiras e Flamengo, o Ronaldinho tava no Flamengo. Fui lá, tirei as moedinhas ali no meio, para o ímpio, não sei o quê, boa sorte, vai com Deus, escolhi o gol do fundo do Pacaembu. Aí eu saí correndo pro gol do fundo, meu joelho travou, cara, antes de começar o jogo. Aí os caras olhavam pra mim, eu ficava mexendo minha perna assim, quando ele fazia assim, puff, aí ele entrava no lugar, sabe? Aí eu tô lá. Aí eu falei, pô, o que eu tô fazendo aqui, mano? Pelo amor de Deus, vou parar. Aí é duro, hein? Aí você fala, e agora? Quem é que vem? Quem tá no nível de substituir ele? O Marcos realmente é um ídolo, todos nós palmeirenses admiramos muito o Marcos e jamais vamos esquecer as defesas que ele fez, né? Os pênaltis que ele pegou, aquela passagem pelo Corinthians para ser campeão da Libertadores, aquilo é um negócio maluco que não dá para esquecer. Essa linda história que parece de ficção do Marcão é coisa de quem veste a camisa como se fosse única. E foi pro Marcão, foi pro Oberdan Catani, foi pra primeira estátua Junqueira, foi pra segunda estátua o pai da bola Valdemar Fiume. É do Marcão, é de Dudu e Ademir da Guia, rima e solução da primeira e da segunda academia. Alguns que vestiram a camisa como se fosse única. Jogadores que até hoje são identificados com o Palmeiras. O Ademir da Guia continua jogando, continua sendo divino, alvo e objeto de adoração por tudo aquilo que ele fez pelo nosso Verdão. Mas é interessante, ele deixou de jogar, mas ele continua no Palmeiras. 2012, Palmeiras e Curitiba disputando a final da Copa do Brasil. Com a volta do Filipão, renovou. Tivemos uma nova esperança. Falamos, Filipão também é Palmeiras. Na minha lembrança, além do jogo, além de ganhar o título, o que me encheu de alegria foi ver o Marcos como torcedor. O Marcos na tribuna, aquilo para mim, ele me representou. E aí a coisa teve uma derrocada. Palmeiras me cai no Brasileiro e em seguida me destrói o Jardim Suspenso.
pedaço de mim que estava demolindo ali. Porque é a mesma coisa que entrar dentro do meu apartamento e quebrar uma parede. Aquilo ali era como se fosse uma raiz. Eu tenho a minha casa e moro na minha casa há 30 anos. Lá era outra casa minha que eu tinha. Eu lembro até hoje, quando eu vou no estádio, eu correndo naquela lateral ali, sabe? Junto com os jogadores corriam, eu andava no mesmo passo que eles. Então, você vê e destruindo tantas emoções que você passou ali, né? Você fica com aquela coisa difícil, ruim, de você aceitar aquilo naturalmente. Eu quase fui lá comprar a grama. Depois eu falava, bom, se eu comprar a grama, é a mesma coisa que eu ficar com a cinza de um parente querido em casa. Quando o Palmeiras saiu do Palestra, eu sempre tive a superstição de que no Pacaembu não vai rolar. Quanto tempo falta pra gente sair daqui? Falta muito pra gente voltar pra casa. Tá lindo, 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 lindo. Você tem que vir comigo aqui, filhão. Tem que vir comigo. Tá maravilhoso. Isso aqui é muito lindo. Emoção muito grande estar aqui e poder mostrar pro meu primo que está em Los Angeles essa emoção de estar aqui presente no estádio do Palmeiras de novo. Uma emoção indescritível, não tenho nem palavras para falar isso. A questão da continuidade da família, cara, a família Palmeiras. Pela primeira vez está vindo no estádio e já pega um estádio desse. E ver esse moleque aqui agora, nesse momento, curtindo junto num puto estádio desse, é uma realização, cara, é um sonho. Puta, é primeiro mundo, cara. Isso aqui a gente nunca viu igual em nenhum lugar. Não tem em outro lugar incomparável, meu. É Palmeiras, é lindo, cara. A sensação que eu já tive até hoje é estar aqui dentro. Já chorei, já liguei pra minha mãe, pô, escorrendo, não tem emoção melhor do que essa. É só pra quem sabe e sente, que é sentimento. Olha só, olha essa música, olha tudo, meu. Demais, sensacional. A emoção é demais. Pra quem tinha 15 anos e veio no Jardim Suspenso, hoje vim nesse estádio, isso aqui é o fim do mundo. Com 15 anos eu estava deslumbrado, agora hoje o coração explode, está muito mais forte, muito. Em 1920, não por acaso, quando o Palestra Itália comprou o Parque Antártica, logo depois ele ganharia o seu primeiro título estadual, iniciando a arrancada para ser o campeão do século XX. E agora, não por acaso, depois de 4 anos de obra, quando o Palmeiras inaugura o Allianz Parque, quem sabe esteja iniciando a reconquista do século XXI. Eu acho que cada um de nós que estamos aqui, dentro desse vestiário aqui, a gente foi vocacionados para fazer uma história. Uma oportunidade que nem essa que a gente tem para resgatar o orgulho de um clube que é gigante como o Palmeiras. Não pode economizar, gente. Que essa noite ela foi feita para marcar a história de cada um aqui. Tem alguém que tem alguma sombra de dúvida? Não. Tem alguém aqui que tem alguma sombra de dúvida? Porque esse povo aí que a gente vai estar representando, eles já estão fazendo a parte deles. A gente vai entrar em campo hoje para fazer a nossa parte. E eu tenho certeza que no final do jogo, cada um de nós vamos bater no peito assim que nem a gente bateu lá no início dessa temporada. Mas a gente não vai falar assim, o Palmeiras é grande. A gente vai falar assim, o Palmeiras é gigante.
Não foi o Palmeiras que se chamou de academia. Foi a imprensa em 65 na primeira e nos anos 70 na segunda que deu esse apelido. Palmeiras é gigante porque também é humilde. Não foi o Palmeiras que se chamou o campeão do século XX. Foram os rankings da Federação Paulista de Futebol, da revista Placar, dos jornais O Estado de São Paulo e o Folha de São Paulo que fizeram as contas de todas as conquistas nacionais e internacionais para dar naquilo que o palmeirense já sabe. É mesmo o campeão do século XX. Isso aqui é Palmeiras! De braços abertos vou me declarar, eu amo você, Palmeiras. 100 anos de luta. Zinho achou, tá na área, bateu pra direito, gol! Nem seguro de começar, eu vivo suas emoções, 1000 declarações. Palmeiras é minha casa. Para quem chegou aí com 19 para 20 anos, é minha casa. O mais guerreiro da mitologia, a inspiração, herança marcada da revolução. No parque, em cada coração, coração. Vamos juntos. Palmeiras para mim foi tudo. Menino, me tornei homem, casado, pai de filho, avô, tudo Palmeiras. Palmeiras, de fato eterno canto. Olê, olê, palestra. Começa a descer. Rogério Ceni, errou, de presente para Robinho, dominou, bateu, gol! Aí Cleiton Xavier disparou. E lá vem Palmeiras, arrancou o Alex, chapelou o primeiro, fitou o goleiro, bateu, e que golaço, e que golaço! Pega a mancha verde, pega Marcos, sagrada, nas mãos do santo minha Deus. O Palmeiras é minha alegria de criança, é o time que me deu todas as oportunidades que eu tenho na vida, o reconhecimento. E eu tive esse privilégio de ficar com a minha imagem ligada ao Palmeiras, né? Até se procura alguma coisa sobre mim lá no YouTube, em qualquer outro lugar, Marcos, parece Marcos, goleiro do Palmeiras. Então virou meio que um sobrenome. E isso aí é motivo de muito orgulho pra mim. De braços abertos vou me declarar, eu amo você, Palmeiras. Partiu, bateu, defendeu Marcos! Lá vem Palmeiras, com o Edmundo, ajeitou, limpou, bateu, é gol! Gol do Palmeiras! O Palmeiras esteve comigo assim. Os melhores nos piores momentos, né? Sei que eu fiz muita coisa boa pro Palmeiras. Mas o Palmeiras fez tudo. Todo jogo dentro do Palmeiras, só quando eu morrer. Agora não vou mais porque não pode, sabe? Não dá pra ir sozinho, então fico em casa. Mas eu fico louco, rádio com lençol, coberta, quem tiver na minha frente. Se ganhar, então eu fico quieto. Olha o jogo! Wagner 9, chegou com ele o Carinho, arriscou pro gol de Diego Souza! Diego Souza! Golaço do Palmeiras, do Palestra Itália! Estrelas no lindo jardim, divino a luz que me guia. Desculpa aí. Deus me encaminhou no tudo certo, cara. Muito grato mesmo. São coisas que vêm na minha vida de uma maneira geral, o carinho dos torcedores. Você perceber que isso é pro resto da vida, cara, é muito profundo. Obrigado, Sociedade Esportiva Palmeiras.
está no meu coração, minhas filhas são palmeirenses, a gente acompanha, torce. Você viu no replay que a bola bateu exatamente nele. Olha o Kleber! Gol! Palmeiras, né? Eu não consigo separar minha história, minha vida sem falar de Palmeiras, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte de uma história de 16 milhões de pessoas, né? Isso pra mim não tem preço. Leivinha. O torcedor é aquele que ama o clube. Hoje, por exemplo, eu sou um esportista, torcedor do Palmeiras. Antes eu era um profissional do Palmeiras, é diferente. Palmeiras é minha vida. Eu gosto do verde, e o verde é sempre a esperança. E eu continuo sempre esperançoso.